Então vamos meditar o evangelho de hoje, que é tirado de Mateus, no capítulo 9, dos versículos 1 a 7, 1 a 8. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E entrando Jesus em um barco, ele atravessou as águas e foi para a sua cidade. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: tem ânimo, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: blasfema. Mas Jesus, conhecendo o sentimento deles, disse: por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer: teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras santas do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Claro que cada um de nós pode pegar apenas um versículo do Evangelho e esse versículo que toca a fundo o seu coração, tornar esse versículo um propósito para o dia, para a sua santificação, um ideário para a sua vida. Mas a Igreja, ela nos propõe, na sua liturgia, um acompanhamento diário do Evangelho. Então, o Evangelho de hoje tem a ver com o Evangelho de ontem, como o Evangelho de amanhã vai ter a ver com o Evangelho de hoje. Por quê? Porque é um ensinamento de Jesus que vai sendo aos poucos, e uma coisa se relaciona com a outra, e aquilo aprofunda. Tem que aprofundar no nosso coração esse sentimento de conversão, esse sentimento de estar com Jesus. Veja o ensinamento de ontem, quando Jesus cura aquele homem dos demônios, joga o demônio aos porcos, os porcos se jogam no mar e a população perde 2.000 porcos, mas ganha o bem do homem curado. O que é que a população, o que é que o povo quis? O povo expulsou Jesus. Não importava o bem que Jesus tinha feito. Importou para eles os bens materiais nos 2.000 porcos que eles perderam. Hoje se dá a mesma coisa. Se prefere uma cura física, uma cura da doença, do que a cura da alma, do que a cura do espírito, do que o perdão dos nossos pecados, que nos leva para junto de Jesus em estado de graça e no caminho para o céu. Então, hoje, a gente prefere a cura física à cura espiritual. Adiantaria para alguém, dando o exemplo lamentável e dolorido daquilo que a gente vive nos dias de hoje, que é essa pandemia toda, esse Covid. Adianta uma pessoa, me adianta curar o meu corpo da Covid
se eu continuo um homem mau, se eu continuo um homem perverso, se eu continuo um homem cheio de pecados e afastado de Deus? Ou é melhor eu sofrer todas as dores que uma doença trágica como essa pode trazer, mas estar purificado dentro da minha alma, dos meus pecados, procurar estar em estado de graça, procurar viver tudo aquilo que Jesus nos ensina. E daí Jesus vai e diz, o que é mais fácil fazer? É perdoar pecado ou é curar corpo? A gente acha que é mais fácil perdoar pecado. Por quê? Porque perdoar pecado a gente não vê se o perdão existiu ou não. Mas curar corpo a gente vê se realmente o milagre existiu ou não. E isso faz o que na nossa vida? Faz que todos os nossos afetos, faz que todas as nossas afeições, elas estejam desordenadas. Por quê? Porque nós queremos abandonar a cruz, nós queremos recusar a cruz de Jesus. Para quê? Para uma troca de uma alegria que pode ser efêmera. Eu abandono a cruz de Jesus para trocar pela cura do meu físico. E se minha alma não está preparada para isso? Então, isso Jesus vem nos dizer, vem nos mostrar, embora a gente temente a Ele, querer segui-lo em tudo, quanto desordenado estão nossos afetos. Diante de um bem, a gente prefere os bens materiais. Diante da cura dos pecados, da cura da alma, a gente prefere a cura do corpo. Mas não existem condições para nós cristãos, principalmente para nós cristãos católicos, seguirmos Jesus sem a cruz. E daí nós podemos tirar um ensinamento da imitação de Cristo, desse livro que, em gotas serenas, diariamente, vai nos trazendo um contato mais próximo de Cristo, quando a gente vê no caminho real da nossa vida é a Santa Cruz. Olha o que ele nos diz, se referindo a isso, num dos ensinamentos. Na cruz, tudo assume consistência e tudo está submetido à morte. Não há outro caminho para a vida e para a verdadeira paz interior, a não ser o caminho da Santa Cruz e da morte diária para si mesmo. Podes dispor e ordenar tudo segundo o teu querer, segundo o teu ponto de vista, mas jamais encontrarás outra coisa senão o inevitável sofrimento, aceito ou recusado. E assim encontrarás sempre a cruz. Ou sentirás a dor física, ou então sofrerás a provação moral. Então, na imitação de Cristo, nós também vemos que nós temos que ordenar a nossa vida para a cruz. Então, diante desse contexto todo de pandemia, desse sofrimento todo, que de uma maneira ou de outra, todos nós estamos sofrendo, uns mais, outros menos, mas todos sofrem, o que é que nós temos que fazer? Não porque Deus quer a pandemia, não porque Deus quer o coronavírus. Ele quer que cada um transforme essas dores que a gente vive em dores de cruz. E o que é transformar as dores
do coronavírus em dores de cruz. É pedir a Jesus a cura do espírito, a cura dos pecados, o estado de graça. Para quê? Para daí sim aceitarmos com alegria as dores da cruz. Aceitarmos com alegria as dores da doença. Por quê? Porque nós aceitamos jubilosos o perdão dos pecados pelo estado de graça, pela paz interior, pela esperança que vai se concretizar da salvação da nossa vida. Então, tanto ontem quanto hoje, Jesus nos pede ordenação de afetos. E não fazer o que a gente quer, como a gente viu agora na imitação de Cristo. A gente pode botar os nossos desejos acima da vontade de Jesus. Mas mesmo fazendo isso, nós vamos encontrar dores, sofrimentos, aborrecimentos, e daí todos eles desordenados. E se nós aceitarmos as dores dessa doença, que Jesus pode curar sim, se for vontade dele, ele pode fazer um milagre. Mas o que Jesus quer é que nós estejamos em estado de graça, livre de nossos pecados e na paz, mesmo sofrendo, caminhando com nossa cruz rumo à nossa salvação. Ordenemos, pois, os nossos afetos e colocamos sempre a vontade de Jesus e seus ensinamentos antes das nossas vontades e dos nossos quereres. Assim seja.